Olá, me chamo Patrick e estamos aqui, Wagner, Daniele, Liane, para mais um podcast da Faculdade Uniguaçu. Hoje o assunto que nós vamos conversar aqui é sobre TCC, que é um assunto que causa muito medo nos nossos acadêmicos aqui, eles ficam muito nervosos quando chega esse momento para desenvolver esse trabalho. Então hoje nós vamos debater um pouquinho desse assunto para que a gente consiga explicar melhor o que acontece no meio de todo esse processo. Daniele, gostaria de iniciar? Então, boa noite, colegas. Eu entendo que o TCC é um momento que causa desconforto nos nossos alunos. Não sei se vocês percebem dessa maneira. Eles passam conosco 4, 5 anos e todo esse tempo, alunos que são extremamente dedicados, bons alunos, chegam na hora do TCC e parece que é um bicho de 7 cabeças. E não deveria ser assim. Então eu fico me perguntando qual é a origem desse medo. É claro que eu entendo primeiro que é um momento em que o aluno se sente muito avaliado, é um momento de avaliação, de validação daquilo que ele, de certa forma, construiu durante a faculdade, mas deveria também ser um momento de conquista, talvez um momento um pouco mais leve, um momento um pouco mais tranquilo, porque o TCC é um momento de também fazer um trabalho com aquilo que se gosta, com aquilo que se identifica, com o professor orientador que se identifica. E eu não sei, a professora Liane trabalha aí com TCC já há algum tempo, alguns anos. Aonde você entende, Liane, que é a origem desse medo? Eu acredito que é muito mais porque é desconhecido. Eu acho que culturalmente, né, todos os anos aí, né, desde lá da década de 2000 para cá, existe o TCC, né? Ele foi se aprimorando, mas dentro dos cursos e áreas que se tem, sempre no primeiro período, quando se entra dentro da faculdade, já se coloca que ele vai fazer o TCC lá no final do ano, né? E aí, no final do ano, quando chega a fase do 7º, 8º período, geralmente nessas fases, ele acaba que chegou o momento e ele precisa decidir, né, qual área ele precisa estudar, né? E aí pensar no que ele quer fazer, né? Porque ele vai se dedicar ali um tempo de 3 a 4 meses dentro da disciplina, né, na primeira fase, onde ele levanta o projeto de pesquisa, e aí vem, né, aquela situação, ideias, conversar com quem, como que eu inicio esse processo, né, e aí a gente tem que dar a orientação, né, para esses alunos aí iniciarem, e aí vem as perguntas, né, como, quando, né, iniciar, em que momento, por exemplo, eu sei que eu vou definir o tema, eu sei que é isso que eu vou conseguir, porque assim, a ideia é que a gente tem uma ideia que quando eles vêm para a sala de aula, eles já querem definir no mesmo dia, e isso não é assim, né? Definir tudo no mesmo dia. Existe um processo aí inicial, de um tempo, né? Para eles se desenvolverem, pesquisarem, fazer aquela busca exploratória, né? Que a gente chama. E aí demora um pouco até eles se sentirem mais seguros para poder fazer esse início de levantamentos do tema, levantamento do problema de pesquisa, né? Que envolve um TCC, um trabalho acadêmico final. Isso leva um pouco mais de tempo. É engraçado, voltando na verdade, quando a gente fala sobre cultural, porque eu imagino que o acadêmico o estudante que está entrando na faculdade, talvez ele não teve contato com outra pessoa que também estudou, talvez o medo não seja tão grande. Mas quando ele conversa com alguém que já o TCC, que é um trabalho muito diferente do que qualquer outro trabalho que ele tenha feito na sua formação inicial, ele enfim, outra pessoa diz para ele assim, olha, você vai fazer o TCC. Nossa, o TCC. Você vai escrever pelo menos 30 páginas. Você não sabe de nada. Você não vai mais sair no sábado à noite. Se você plagiar, você vai ser preso. É isso. E aí que eu entendo que talvez o medo é gerado quando alguém diz para ele dessa forma. Porque a pessoa que fez, primeiro, né, ela tem orgulho sobre aquele trabalho que ela produziu. E ela sabe o quanto aquilo foi orgulhoso para ela chegar às páginas escritas. Ele veio com uma bagagem, né? Afinal, ele fez várias disciplinas e, dentre elas, ele vai escolher uma área ali específica, né? E aí que é difícil. Qual área eu vou escolher? O que eu vou definir? Né? Eu conheço tal área, mas o que me chama muita atenção, e tem gente alunos interessantes, assim, eu vou seguir essa área porque eu me identifico, ou porque eu gosto desse tema, desse assunto. Para mim, eu tenho facilidade. Outros não. Eu já tenho facilidade nesse assunto, eu quero escolher um outro que eu nunca vi.
uma área que eu nunca né, pensei em fazer. É isso que instiga, é isso que eu acho interessante também, né? Tem uma situação aí... Eu preciso melhorar as minhas habilidades naquela área. Né? Existe exatamente essa contradição. Ele é bom numa área, mas ele quer melhorar os conhecimentos na outra. Então ele acaba migrando, né, para outra área. Né? E também uma situação, onde ele está no mercado de trabalho hoje, uma empresa, uma organização, onde ele esteja, de repente ele quer atuar dentro lá, né, uma situação, problema que tem lá dentro, diagnosticar. Isso também instiga ele, dá, vamos dizer assim, motivação dele seguir, né, no trabalho. Então tudo depende muito dessas situações aí, desses contextos onde ele está inserido, né, para ele poder entender e observar com ele mesmo, né, a necessidade que se tem. E ele mesmo se autodesenvolver com isso, né, porque é um autodesenvolvimento. Porque, de certa maneira, ele tem que pensar, ele tem que escolher, né? Não é o orientador que vai dizer para ele, olha, claro, o orientador dá os caminhos, mas é ele que tem que decidir. Constrói, né, tudo. Ele que tem que decidir. Por isso, assim como a Dani falou, ele não teria que ter medo. Porque ele vai construir, ele vai desenvolver um trabalho. Né? Então, é mais o medo, às vezes, da situação da banca. Ó, são 3 mestres, doutores ali que estão me avaliando. Né? Acho que é mais o medo do olhar do outro, né? Sobre o trabalho que ele desenvolveu. E o que eu penso que todos nós tentamos construir, e que é uma realidade para que os nossos alunos, e todos os alunos, pensem de uma forma diferente na banca, que a banca, nós sempre falamos, ela não é punitiva. Ela não está ali para punir, para castigar o aluno. Pelo contrário, a banca ela é formada por pessoas que entendem do assunto para que colaborem, contribuam, para que esse trabalho ele fique ainda melhor depois de apresentado, depois de defendido. Então, eu acredito que culturalmente isso não é ainda dessa forma que se entende, como você falou, Liane, e isso é algo também que os próprios professores precisam propagar, essa ideia. Eu vejo que aqui na faculdade nós temos professores que trabalham dessa maneira, levando para frente que a banca é um momento de construção e não de punição, mas culturalmente isso ainda não foi bem estabelecido. Então eu acredito que é um desafio, porque eu vejo até o professor Wagner aí, que lida com tantos alunos todos os dias, tem aluno que fez todas as disciplinas e ele não consegue concluir porque ele não consegue encarar o dito do TCC. A fala, a oralidade, a comunicação, isso talvez sejam assim, alguns empecilhos. Uns são muito bons na fala, na oralidade, mas têm dificuldade na escrita. Então isso é muito colocado à frente quando o professor orienta esse tipo de disciplina e colocar essas situações que uma está mais equilibrada, a outra está mais desequilibrada, e como encontrar, né, um nível melhor ali para poder... E é por isso que a gente considera tão importante a própria escolha do tema, porque quando ele escolhe algo que ele gosta de fazer... Se sente mais seguro, né? É isso, quando está envolvido com o próprio trabalho que ele já desenvolve em alguma empresa, ou quando ele se identifica com algum professor, porque isso também tem muito, o estudante gosta muito daquele professor, ele gosta do que aquele professor ensina, ele se identifica com aquele conteúdo também por essa proximidade com esse professor, e ele acaba desenvolvendo algum TCC em cima disso. E logo começa a chamar esse professor para fazer a orientação desse trabalho. Quando isso acontece, e quando o acadêmico passa por todo esse movimento, e ele mesmo desenvolve o trabalho, ele não vai ter esses problemas com a banca. Porque ele sabe o que ele escreveu, ele escreve algo que ele gosta, então ele vai ter facilidade em desenvolver. Agora, quando ele escolhe um tema ou algo que está totalmente fora da realidade dele, que ele não pensou na escolha daquele tema, às vezes pensou, eu vou fazer em cima disso aqui porque é mais simples, é mais fácil, ou porque está na moda, talvez ele enfrente problemas com a banca porque o trabalho não vai estar condizente com o que deveria. Sempre no contexto atual, hoje, se ele quer evidenciar uma pesquisa atual, ele vai ter mais dificuldade em função de pesquisar, né? A questão da procedência das informações, não gerar falsas, né, coisas aí. Então, isso também tem que ter uma relevância. E isso dá um certo timidez no aluno de enfrentar isso, né? Uma coisa nova. São trabalhos legais, os orientadores gostam de pegar esses sistemas novos, né, em função do que está ali, no contexto atual, mas dá uma certa uma resistência ao aluno, mas será que eu vou conseguir atender realmente as expectativas? Será que o meu resultado vai ser positivo? Né? Então,
Porque são poucas bibliografias, quando é algo mais atual, você encontra poucas coisas para pesquisa, poucas referências. Ter procedência, né, da informação, aonde buscar, em que revistas acadêmicas, científicas, né, que podem ser utilizadas. Então, isso aí tudo demanda um certo serviço, né, porque você, realmente, quando você senta no computador e começa a pesquisar, fazer os downloads, né, a leitura, a interpretação, né, aquela coisa toda, isso pega um pouco no aluno, né, a interpretação, realmente que caminho eu vou seguir, autor A fala uma situação, autor C fala outra situação, como que eu vou juntar tudo isso, colocar dentro do meu trabalho, como que eu vou escrever isso, né, e como que vai ser entendível para ele, que o que acontece, muitos conseguem fazer essa interpretação legal, outros deixam muito técnica a ideia, né, aí quando a ideia fica muito técnica, o grupo, às vezes você tem dois num grupo, né, ou três, muitos não entendem o que foi colocado, né, e aí se coloca essas discussões entre os grupos, em relação ao conteúdo, em que sentido ou que linha eu vou seguir dentro daquele tema, né, então tudo isso o orientador ajuda também nesse processo de caminhar, né, dentro do trabalho, né. O orientador tem um papel fundamental para que o TCC flua bem. E aí a gente fala não só de TCC, de todos os tipos de defesas, mestrado, doutorado. Naquele momento, né. O que se percebe também dentro dos cursos, quando nós construímos a matriz em si, né, ter essa metodologia da pesquisa logo no primeiro período, para construir nele, né, certos conhecimentos, né, da ideia, e ao longo do processo que ele vai se desenvolvendo ao longo do curso, ele chega lá no penúltimo período, que ele tem o projeto, né, a construção do projeto, que seria o TCC1, né, ele já tem um certo conhecimento. E o que se percebe também dentro dos cursos é que os cursos onde as disciplinas cobram certas atividades relacionadas à construção de artigos, esses alunos desenvolvem mais as habilidades de apresentação, né? É porque aí entra também nas normas, né? Sim. Quantas normas assustam esses estudantes? Na construção, eles né? Não estão acostumados com isso. E quando eles já começam a passar por trabalhos como esse, aí eles vão seguir com mais facilidade, claro, né? Natural. E isso é legal ver o quanto é importante que isso seja trabalhado em outras disciplinas. Exatamente. A construção, uma forma de avaliação, né, da disciplina. Vai se lembrar daquela disciplina que ele fez, aquela construção daquele assunto, daquele tema. O professor proporcionou a ele novas apresentações de comunicação, oralidade dentro da sala de aula. Ele vai experienciar isso aí tudo, né? Então isso ajuda muito lá na fase, quando dá o início, o start da fase do projeto, da fase final de apresentação. Então isso tudo ajuda muitíssimo. E outra, ele vai carregar também o professor, uma lembrança daquele professor, aquele professor, eu posso pegar ele como orientador, eu posso falar com ele, eu já tive uma empatia com ele, foi muito bem na sala de aula. Então, assim, vem se levando essa característica, né, na construção aí das fases que ele vai passar, nos períodos, né, que ele vai passar. E cria-se o laço, né? Cria. Com esse orientador. Isso aí, ele vai encontrar ele no corredor, ele vai conversar com ele. Professor, o que você acha desse tema? Ele vai começar. Tem alunos, inclusive, tem alunos que no quinto, sexto período já tem ideia do tema. Vocês já perceberam? Sim. Tem muitos e já querem definir o orientador. Você vai ser meu orientador no sétimo período. Né? É sério. Como tem alunos já que têm essa observação e já conseguem, né, já prever que vai ser aquele professor. Né? Então a gente entende e tem que também... entende no sentido, né, como ele quer fazer, né, como ele se sente mais seguro, né, e já outros já não tem, já iniciam já meio que ali no impacto, né, é impactante para ele, mas é toda uma situação de início. Né? Não, e o próprio laço também com o professor futuramente. Depois que eu passo o TCC, você mantém esse laço, porque eu lembro do meu orientador e eu converso com ele até hoje, eu encontro ele, porque como nós somos da mesma área, nós nos encontramos nos eventos, não só eventos profissionais, mas também eventos esporádicos que nos reunimos com o pessoal da época, e ele é a pessoa que eu tenho um carinho enorme, é algo muito legal. Né? Você tem, curte o professor. Vocês lembram dos defesas de vocês? Lembro da minha, com certeza. O que a Liane falou no início também, do aluno que tem ótimas habilidades aí numa área, eu me visualizei aí. Porque eu odiava genética.
e eu fui construir minha vida onde eu tinha dificuldades, né? Então eu segui a área de genética, fiz todos os meus trabalhos, seja eles da graduação, do mestrado, foi todo com genética, que eu achava extremamente complicado para mim e eu precisava desenvolver essa habilidade em mim. Sim. Eu acho que chama atenção esse lado, né? Que o aluno queira explorar outra área que ele não tenha conhecimento, que ele não tenha visto. E tem muitos assim, muitos mesmo. É interessante. Eu lembro até como eu escolhi meu tema. Eu lembro a aula que estava sendo dada por um professor, pelo mesmo professor que me auxiliou a orientar o meu trabalho, junto com a esposa dele. E eu lembro quando ele estava dando a aula, eu lembro que eu li no livro e falei, este vai ser o meu tema de TCC. Eu adorei isso aqui, é em cima disso que eu quero fazer. É muito legal. Eu lembro também do meu TCC e eu lembro que eu estava empolgada na época em escrever. Tinha ali o medo envolvido, né, a ansiedade da defesa, mas eu estava empolgada aí escrevendo. E eu fui professora de TCC muitos anos no curso de agronomia e eu falava, eu entendia dessa forma, até a Liane como professora de TCC gostaria da opinião, mas eu falava para os alunos para eles não darem uma importância maior do que precisa, no sentido de não pararem a vida por causa do TCC, porque a gente percebeu o quê? Que os alunos não tinham mais dedicação nas demais disciplinas, então tudo ficava muito menor porque tinha o TCC. E nós temos a disciplina TCC, tanto TCC1 quanto TCC2. Então eu sempre falava, aproveitem as aulas para vocês construírem a ideia, para vocês avançarem, para vocês cumprirem as etapas, porque nós temos etapas definidas, toda disciplina de TCC tem. Pensa no objetivo, constrói o objetivo, constrói metodologia e assim por diante. E o fato de se dedicar dentro do cronograma, isso reduz a ansiedade de uma forma tão grande, porque você está cumprindo as etapas. Planejamento. Agora, a procrastinação é que é um grande problema. Então, muitas vezes o aluno está tão confuso, perdido, que ele vai deixando, ele não resolve, fica aquela coisa mal resolvida. E aquilo vai postergando. E conforme mais perto vai chegando a data de entrega do TCC, aquilo pior vai ficando. Então, e principalmente o TCC1, porque o TCC1 é uma oportunidade tão boa que não tem em todo lugar, que ele realmente construiu o projeto. Uma coisa interessante também é que eles não estão sozinhos, entende? Eles não são a única turma da faculdade sozinhos fazendo, né? Todas as turmas do Brasil inteiro, nessas fases que iniciam o 6º, 7º, 8º período, ou quem tem 5 anos, nono e 10º, vão passar por isso. Então, tranquilizá-los nesse sentido, que é uma disciplina, que tem uma certa importância, mas que nem você falou, não tem uma necessidade de você parar tudo pelo TCC. Eu acho que há um equilíbrio, há uma forma de planejar, existe o cronograma para isso, para se desenvolver, e fazer. Só que é a questão, seguir, fazer, cumprir. Se você deixa de cumprir, é lógico que você vai ter dificuldade. Isso é na nossa vida, no nosso dia a dia, Quando você coloca na sua agenda certas coisas e você não cumpre, você sabe que se não fizer hoje vai ter que fazer amanhã, e são coisas que precisam ser feitas. E quando não dá certo, e daí o que fazer? Procura professor orientador, procura professor da disciplina. É isso, tem que dialogar, tem que conversar, as coisas, tudo se resolve. Eu acredito dessa maneira, mas a gente também tem que entender os dois lados, O aluno, o que ele está passando nesse momento, se realmente ele tem uma certa dificuldade de seguir, se é em função do tema, se é em função das relações dele aí pessoais, do grupo, se é em relação ao momento mesmo dele. Então, isso é uma coisa o que acontece muito que a gente vê nos grupos, quando se formam grupos, um faz mais que o outro, então a gente chama muita atenção, isso não chama muita atenção de vocês? Essa questão de ser seu líder do grupo, e querer fazer de uma maneira, o outro fazer de outra. Então, o professor orientador ele tem que também lidar com essas questões, de como que deve ser o grupo, em relação ao equilíbrio, a ter uma certa sequência e todos participarem coletivamente. Não só um participar ou dois participarem do processo, Sempre tem essa questão também que a gente levanta coletiva, Se for individual, muitos querem fazer individualmente, tem essa possibilidade, outros querem fazer em grupo. Muitos cursos, hoje o TCC é só individual dentro da instituição, outros permitem, tem um regulamento mais amplo. Fazer até em dupla, mas aí é que o interessante é as relações que se tem, de diálogo, de compreensão, de entender o que o outro está passando,
as dificuldades que um tem, o outro não tem, né? Muitos têm uma facilidade imensa de leitura, interpretação, inserção de conteúdo no trabalho, outros têm uma dificuldade maior quanto a isso, né? Desde fazer o trabalho em si, formatar um trabalho. Porque eu acho muito bom porque você desenvolve outras habilidades, na verdade, quando você se relaciona com outras pessoas. Tem os dois pontos. Ou se relacionar e aprender com o outro coisas que você não sabe, que talvez você não tenha essas habilidades, e talvez a dificuldade de não conseguir aceitar o que o outro gostaria. Eu acho que eles ficam nesse viés aí, nessa escolha desse momento. Teimosias, né? A gente tem as nossas também, e isso, né, as existências. Mas o mais interessante é transformar-se, né? É entender que eu consigo mudar, que eu consigo fazer melhor, né, que eu tenho essa capacidade de... Né, sentimento de superação. Sentimento de superação, nossa! De escrito defendido, é muito bom você ver o aluno no final apresentando, dá aquela sensação de alívio, todo mundo, né? Realização, que fez um bom trabalho, que foi muito bem, que foi, né, que correu tudo bem, né? E essas emoções, sentimentos, acho que todo mundo sente, né? Todo mundo sente isso. Tem que colocar e falar que isso é normal, de certa maneira. É prazeroso. De fato, importante. Também seria estranho se os alunos fossem indiferentes a esse momento. Tá tudo bem, tá tudo correndo muito bem. Não é assim, né? Todo mundo tem um sentimento quando faz alguma coisa, né? E vocês consideram que também é o trabalho do professor da disciplina de TCC essa orientação sobre esses trabalhos? Se ele vai fazer individual, se ele vai fazer em grupo ou em dupla? Também? Sim, porque também faz parte, né? Isso. Entre outras, por exemplo, quais as funções do professor do TCC dentro da sala de aula? Porque eu tenho muita experiência com a orientação dos TCCs, mas eu nunca trabalhei a disciplina de TCC em sala de aula. O professor da disciplina de TCC, entendo que ele tem um papel fundamental. Primeiro porque, é claro, os alunos têm a disciplina de metodologia da pesquisa científica, depois continuam. Sempre falo também que quanto mais conseguirem se envolver em projetos de pesquisa, de iniciação científica, a gente tem tantos eventos aqui, então, evento de pesquisa e extensão e outros que tem congressos, semanas dos cursos em que o aluno tem a possibilidade de fazer publicações, que seja de um resumo, mas isso enriquece e torna muito mais tranquila depois o TCC, porque o aluno já entendeu como a coisa funciona, como a dinâmica do negócio funciona. Mas eu entendo que o professor da disciplina do TCC ele tem um papel fundamental, primeiro, em ajudar o aluno a se organizar, a se planejar. Então, o primeiro ponto, eu penso que o professor de TCC precisa estabelecer bem o cronograma de entrega das etapas, isso é muito importante. E penso também que esclarecer questões de normas, de regulamentos, rever normas, explicar o que é um objetivo de um trabalho, um tema, um problema de pesquisa, como construir, isso precisa ser revisto, né? E o orientador, ele está ali para orientar o trabalho em si. O que vai ser estudado, como vai ser, qual é a metodologia, qual a amostra, qual o grupo pesquisado, que teste vai ser realizado sobre o assunto, a qualidade do assunto em si. Mas as questões estruturais são muito mais trabalhadas pelo professor da disciplina do que pelo orientador, propriamente dito. E eu vejo que, inclusive, o professor da disciplina tem um papel importante também em orientar no sentido de mostrar lugares, fontes que esse aluno pode procurar. Porque eu costumo... base de dados. Eu costumo dizer que não há necessidade de no TCC se reinventar a roda. Eu entendo que esse não é o objetivo do TCC. O objetivo do TCC é que o nosso aluno, ou qualquer aluno, saia da graduação tendo a capacidade de desenvolver uma pesquisa. Que ele entenda como funciona a pesquisa científica. Que ela é diferente do conhecimento construído pelo senso comum. Existe uma forma de se fazer pesquisa. Existe uma forma de se construir uma pesquisa científica. E o TCC ele é um instrumentalizador, na verdade. Criar autonomia nele nesses processos. Exatamente. Ele sair da graduação com essa capacidade, né, de buscar também sozinho, não só sobre uma orientação. Né? Contanto que para quem continua os estudos após graduação, após construir um TCC, quando ele precisa desenvolver um outro trabalho de conclusão de uma pós-graduação, por exemplo, aquilo se torna muito mais simples. Ele leva com facilidade
ou depois ele vai para o mestrado, vai para o doutorado, depois esse processo ele já não é tão difícil assim. Vai criando essa maturidade, né, dentro, e o professor ele vai instigar. Eu acho que toda a movimentação que se tem dentro da disciplina é para isso, é para motivar o aluno primeiramente. Se você já começa no primeiro dia de aula falando coisas que, né, que dão, vamos dizer assim, que assustam, então isso não é assim. Então os alunos eles têm que ficar nessa tranquilidade também de receber, é muita informação, a gente sabe que é muita informação, que eles precisam passar por esse processo, por isso que eu falo, tem um tempo para assimilar tudo isso, esse tempo de planejamento, né, de entender do processo, enfim, que existe os meses aí da disciplina, de entrega, então eles vão observando isso e vão se organizando no tempo deles, né, no tempo deles, que cada um tem uma rotina, uma forma. A gente sempre tem que entender também o contexto onde eles estão, né, para poder favorecê-los nesse sentido, né? Eu acho que a ideia é essa. E um bom TCC abre muitas portas, né? Principalmente se a gente está falando de um aluno, um estudante que quer ir para um mestrado, para um doutorado. A gente percebe a diferença, um aluno que quer seguir na carreira acadêmica e ele não dá atenção para o TCC, ele faz qualquer TCC. E depois ele precisa construir tudo novo para um projeto para iniciar o mestrado. E quantos outros alunos a gente vê que se dedicam tanto para um TCC bem feito e eles utilizam aquela própria base de dados que eles já criaram para ingressar no mestrado, para avançar. Então a gente tem tantos exemplos de alunos que conseguem ingressar de uma forma muito tranquila no mestrado porque tiveram um bom TCC. Então por isso que é o equilíbrio, eu entendo que é o equilíbrio. A dar a importância que merece, mas também não se afundar. O TCC ele ajuda uma construção, né, lá dentro, de resultados, né? Vai obter um resultado final. Qual seria esse resultado? Se ele vai fazendo uma empresa, onde ele vai fazer, esse problema que ele levantou, diagnosticou lá dentro, vai gerar algum resultado, positivo ou negativo. Mas, por outro lado, para quem está recebendo essa pesquisa, o aluno que está fazendo lá dentro, existe uma motivação, que é esse resultado dar certo e que, de repente, lá dentro, isso vai ser aplicado depois, né? Isso que tem uma importância grande nesse sentido, de motivar o aluno, né? E a própria empresa também abrir as portas, né, para fazer o TCC, o seu trabalho, e, de repente, ele já estando lá dentro, ele pode dar continuidade e fazer essas aplicações, né, em função dos métodos, das ferramentas que ele usou, do estudo que ele fez, né, do levantamento que ele fez sobre isso. Eu acho que tem uma importância muito grande também esse lado, do benefício que isso tem, essa pesquisa lá dentro, né? Oportunidades, crescimento, né, exploração de algo que ainda não foi feito e existe esse problema e a gente pode solucionar e dar sugestões, né? Porque o TCC ele tem um nível, né, de sugestões ali importantes nos resultados, né, de atender, de responder. Claro que nem tudo é perfeito, mas olha que já vi muitos resultados interessantes, onde a empresa gostou, onde a empresa veio no dia da apresentação, né, o representante da empresa veio, assistiu, né, então assim, isso é gratificante para quem está fazendo, né, o reconhecimento do seu estudo, do que ele fez, do que ele, né, explorou. Eu acho que é muito legal isso dentro, hoje, né, do mercado, enfim, essa questão também, né, a importância que se tem isso de fazer esse projeto, né. São muitos caminhos que o TCC pode levar, né? Depois que ele faz toda essa produção, ele apresenta, se sente livre, liberto. Às vezes, aquele que deu abertura à empresa, ele não sabia da capacidade, da competência que esse aluno teria lá dentro. E quando ele vê e percebe que o aluno deu essa continuidade, que ele tem essa capacidade, abre portas dentro da própria empresa, né? Eu vi ele fazendo isso, eu vi ele apresentando, eu vi ele colhendo resultados, eu vi que ele nos deu uma proposta de ir para esse lado ou para esse lado. Ele fez uma análise aqui dentro do nosso setor, ele fez uma pesquisa fora, né, enfim, isso contribuiu para nós. E ele faz, né, gratuitamente isso. É uma questão assim, né? Consultoria. É uma consultoria, não deixa de ser, né, os TCCs. Seja nas pesquisas na área de agrárias ou outras áreas, né, que você precisa ter uma área experimental, ou uma área laboratório, uma olho, outras não tem um controle, né? Com pessoas é mais difícil, né, a exploração, mas acho que tudo tem um ganho muito grande e significativo aí. E eu acho interessante que às vezes o aluno vem
estou falando aqui especificamente de uma área mais da biologia, ou da agronomia, ou da medicina veterinária, mas isso se estende para as outras áreas, que ele está pesquisando um produto. Sei lá, o que ele inventou, qualquer coisa. E ele quer saber se aquilo funciona. E aí não funciona. Né? Então o inseticida caseiro lá X não funcionou. E aí ele vem frustrado porque não funcionou. Eu digo, mas isso é uma descoberta. Você descobriu que não funciona. É um dos resultados. Então você aprendeu que a ciência é feita disso. Você precisa descartar algumas hipóteses para que outras surjam e possam ser testadas. Então é interessante também ver as preocupações Porque eles sempre falam isso, mas minha hipótese, se eu não chegar na minha hipótese, mas você não é obrigado a chegar na sua hipótese. Essa é uma hipótese. Ela pode considerá-la verdadeira. A metodologia, né, o teu estudo, a forma de aplicação, a ferramenta que você utilizou, realmente para dizer é verdadeiro ou falso isso aqui, né? E muitas vezes, quando é falso, no caso não dá bom, né, deu ruim, aí ele fica, mas não é assim, é a primeira etapa. De repente ele fez uma outra descoberta, que um outro grupo depois venha e dá continuidade àquele estudo, né? Então isso também, já vi muito isso aqui dentro da IES, de dar continuidade aos estudos, né? Foi feito um estudo aqui, paramos aqui, outro grupo vem, gosta da ideia e dá continuidade. Isso também é crescimento, né? Crescimento. E outra situação, eu sempre também digo para os alunos, faça um TCC mais simples, com um tema que você domine, enfim, mas faça. O ponto onde eu quero chegar é que por mais frágil que possa parecer o seu TCC, faça você, não terceirize o trabalho, não tente encurtar caminho, porque isso só piora a situação. O aluno que faz o trabalho, ele vai para a banca, ele sabe defender o trabalho dele. Eu dizer, ninguém sabe mais o seu trabalho que você fez, você coletou os dados. Agora, quando isso não acontece, quando quer encurtar o caminho, pegar uma rota que não é legal, que não dá, isso transparece na defesa, isso transparece na escrita. O professor conhece a escrita do aluno, conhece a forma do aluno escrever, fica visível. E isso mancha a trajetória acadêmica do aluno, né? Coloca o aluno numa situação muito delicada e desnecessária. Desnecessária. Porque por muitas vezes ele foi um bom aluno durante todo o curso. Ele chega no final, apavora ele decide terceirizar e realmente é muito nítido quando isso acontece. Aí tem a responsabilidade do orientador, aí que eu acho que entra o orientador de perceber, né? Porque todas as fases de técnica, de estruturação, de formatação, o professor de disciplina entra e faz isso tudo na primeira fase, né, na fase do projeto. O orientador vai vendo, né, os conteúdos, observa essa profundidade de interpretação, os dados e como que esse aluno se desenvolve. Se ele vê que tem alguma coisa, ele tem que chamar, né, o aluno e conversar. Eu acho que o mais importante é não deixar a coisa ficar até o final, né? Chamar para conversar. Eu vejo também alunos que se interessam mais de ter um contato mais direto com o orientador, né? Antigamente não existia nada disso, né? Antigamente tinha que se marcar horário presencialmente, né? Hoje nós temos vários veículos legais, né? Eu falo que você, independente da cidade onde você estiver, você pode fazer um contato online com o seu orientador, você pode mandar um áudio, você pode fazer uma chamada de vídeo, né? Hoje não tem mais limite, né, geográfico que impeça de você viajar de uma cidade para outra, né? E eles davam muitas desculpas. Professor, hoje eu não vou conseguir fazer isso porque, né, hoje está mau tempo, hoje não consigo vir. Não existe mais isso. E olha as facilidades que se tem hoje. Quando você para pensar como eram os TCCs antigamente, como era para você fazer uma consulta, uma bibliografia, quando não tinha acesso à internet e tudo isso, ou quando não tinham tantas instituições de ensino como nós temos hoje, as pessoas tinham que se deslocar da sua cidade para cidades muito distantes para conseguir uma bibliografia específica para conseguir escrever o TCC. Olha, e hoje as coisas estão tão simples, tão fáceis. Ele tem todas as oportunidades na mão. Né? Ele tem a biblioteca digital, né, que eu acho o máximo, né, que ele pode pesquisar, que ele pode ir na sua casa, tá deitado lá pesquisando, não precisa nem estar, né? essa biblioteca
A biblioteca é máximo. E se não tem a biblioteca física, entendeu? Então tem muitas, inúmeras as bases, né? Hoje de pesquisa em artigos científicos são inúmeras, né? Abertas. Mas sabe que isso claramente é um facilitador, mas isso também tem... eu acredito que com tudo, hoje... Filtrar? Não, o quanto isso distrai, na verdade, o aluno, porque é como Netflix. Né? Uma vez a gente ia na locadora, pegava um filme, e por mais meia boca que o filme fosse, a gente assistia, às vezes 2, 3 vezes, porque era o filme que tinha. Hoje você liga no Netflix, você tem ali, sei lá, centenas de filmes disponíveis, e você roda e fica entediado e não assiste nenhum. E eu vejo que esse excesso de informação, e às vezes nem todas as informações são de qualidade, gera uma leitura extremamente superficial de tudo. Então o aluno, ele lê 20 artigos. Ele não lê 20 artigos, ele passa o olho em 20 artigos. Não tô falando do aluno, eu tô generalizando, óbvio que não todos. E até pra gente, eu vejo que eu, como professora, hoje para fazer uma pesquisa, para montar uma aula, é muito material. Então é muito fácil você ler um pouquinho de cada um e não se aprofundar. E antigamente eu vejo que, conversando com orientadores meus antigos, inclusive de mestrado, doutorado, você tinha uma bibliografia que você lia ela de frente para trás, de trás para frente, você realmente compreendia aquilo e parafraseava. E hoje você... é muito fácil você pegar e colar uma frase daqui, outra dali, fazer um Frankenstein ali, e passou no antiplágio e foi. Mas realmente pode ser um problema. Eu lembro do meu mestrado que eu tive que me deslocar a São Paulo, na Exalc, para fazer pesquisa na biblioteca lá, porque lá teria os livros, as publicações que outras não tinham. A UniOeste não tinha aquela vez, né, que a gente fez. Então eu achei assim, hoje não. Hoje com a biblioteca digital, eu não precisava ter me deslocado, né? Então, percebe. Na minha época tinha um departamento dentro da biblioteca chamado de Comute. Solicitava pelo Comute na biblioteca, você tinha acesso ao resumo, mas não tinha o trabalho completo em si. Então, mas pagava para você ter o material completo. Não precisei me deslocar. Mas era algo que estava na rede? Tava numa base de dados paga que quem tinha acesso era a biblioteca, mas para você baixar o arquivo completo, você tinha que pagar uma taxa lá para ter o arquivo. Ainda existe, né, algumas bases, né? O excesso de informação, às vezes, pode causar um estressezinho mesmo, né? E causa realmente, se você não souber filtrar, se o orientador também não dizer, olha, vai por esse caminho. Esses autores são os clássicos, né, para você fazer a pesquisa. Eu acho que tem tudo a ver do que ele, né, ficar ali rodando, porque no início é assim, eles começam a pesquisar temas e com vários autores, né, e assim, de certa maneira, eles precisam definir, seguir um caminho, né, como a Dani falou. Hoje tem bastante informação, eles têm que se filtrar isso, filtrar de certa maneira. E muitas distrações. Muitas distrações, muitas. O TCC hoje em dia com isso aqui, celular, isso, né? Eu falo bastante sobre isso. Esse fim de semana eu assisti a um vídeo sobre procrastinação. Vocês devem conhecer, talvez, é Pedro Calabresa, o nome do... Sim. Enfim, não sei se é psicólogo, como é exatamente, enfim. Vale a pena assistir. E ele falava sobre o tédio, o quanto é importante manter o tédio, se livrar um pouquinho do celular, das redes sociais, do YouTube, da Netflix, para esses momentos, né? Para que haja a ação de iniciar o TCC, de ler aquele livro, de ler aquele artigo. Porque, é claro, essas distrações são muito mais fáceis, muito mais rápidas, muito mais atrativas. E roubam muito tempo. Então, você se diverte nas redes sociais. É divertido, a gente não pode negar que é divertido, né? Mas aí você tem ali um leque de livros para você observar e você está na rede, né? Ao mesmo tempo, uma competição. E você tem que... Eles chamam isso de uma violência, né? A gente tem que se violentar para não acessar e para poder acessar um conteúdo que realmente é necessário. Né? Então é uma autoviolência, mas ela é boa, no sentido bom da coisa, né? Não no sentido ruim, porque de certa maneira você fica meio tristão, né? Pô, você poderia estar fazendo o que eu queria, um lazer que eu quero, mas eu acho que tudo tem que puxar para a consciência, né? Eu falo muito isso com os alunos, você tem que ter consciência do momento
Você está fazendo agora, mas depois você não vai mais fazer, né? É uma fase que você vai... Não é para sempre, né? E é lógico que você vai passar por momentos um pouco estressantes, né? Isso é uma coisa que se trabalha isso. E mais uma vez no equilíbrio, porque tem espaço para o lazer, Isso. sempre tem. O lazer é importante. Com certeza, porque é para sua, Claro. para você conseguir raciocinar, para você conseguir pensar sobre tudo isso, você precisa desse equilíbrio, porque senão você não vai conseguir desenvolver um trabalho. A gente, né, se dispersa, né? Hoje, com tanta coisa que a gente enxerga e vê. O YouTube, por exemplo, é um caso, né, que tem coisas que você gosta de assistir, mas leva 1 hora, 2 horas. E aí, o que é mais interessante? Eu continuar ou eu fazer o que eu tenho que fazer? Né? Então, esse equilíbrio que às vezes pesa, né? Muito. E a gente sabe disso. Muito mais para o aluno, né? Que tem que ter essa observação, né? Passar por essa experiência toda. E todos vão passar. Todos vão passar. Graduação Todos sem vão TCC passar. não existe, então né, o negócio é se preparando durante os anos de faculdade e encarar com disciplina que dá tudo certo. Eu falo, e aí, mas depois, né? Você lembra, eu sempre pergunto, mas pensa você lá no final recebendo o canudo, pensa nisso, né? Então isso dá eu pensava assim, não, eu vou passar por isso, vou fazer o meu melhor, lá na frente eu vou estar me formando. Eu pensava sempre lá na frente. É algo motivador, não é? Tá acabando, estamos passando, né? E talvez cada pessoa tenha, né, algo que ela consiga se motivar para finalizar essa parte. Esse é claro, um motivo ótimo assim para que eles consigam chegar no final. Mas podem ter outros. E as pessoas precisam se descobrir como conseguir chegar nesse fim de uma maneira saudável, porque isso é o mais importante. As pessoas precisam estar bem, chegar nesse momento bem. É que nem uma competição de esporte, né? Eu penso assim, né? Trabalha, treina, você vai atingir um objetivo, né? Um auge, né? E é isso que você tem que pensar. Se você não se motivar para isso, não vai atingir os seus objetivos, né? O que você pretende atingir. Isso aí. Mas muito bem, enfim, pessoal. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela conversa. Nós encerramos aqui mais um podcast da Faculdade de Iguaçu, com esse tema que é super importante, que nós estamos lidando o tempo todo com os acadêmicos com essas preocupações. Então deixamos aqui as nossas contribuições para talvez facilitar um pouco desse momento aí e minimizar essas angústias que todos esses estudantes passam.